Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e aqui estamos para o nosso momento de reflexão através dos estudos da lição da Escola Sabatina e também para o nosso momento de oração. O título da lição de hoje é Aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Paulo apresenta em Hebreus, pelo menos, duas verdades importantes destacadas aqui na lição de hoje. Primeiro, que Jesus, ele não teve que superar nenhum tipo de imperfeição moral ou ética. Jesus, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, mas não foi aperfeiçoado por causa de algum tipo de imperfeição. Jesus, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Pelo menos a lição apresenta 3 motivos. O primeiro motivo é porque Jesus, ele precisava ser o capitão da nossa salvação. Jesus, ele tinha que morrer na cruz como um sacrifício a fim de que o Pai pudesse ter direitos legais para nos salvar. Portanto, não havia outro caminho para nos salvar a não ser passar pelo vale do sofrimento. O segundo ponto que a lição destaca aqui é que Jesus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Sabe, a obediência é necessária pelo menos por 2 motivos. Primeiro, Jesus precisava ser um sacrifício aceitável a Deus. E segundo, Jesus precisava ser o nosso exemplo. Quando nós olhamos para Cristo, ele que era o soberano do universo, ele que era aquele que recebia adoração e obediência, agora Jesus ele tem que aprender a submissão, ele tem que passar pelo caminho da obediência para poder ser o nosso Salvador. E finalmente, o terceiro pensamento é que Jesus, para ser o nosso fiel sumo sacerdote, para ser misericordioso, ele precisava passar pelos sofrimentos para poder revelar o grande amor dele por nós. Sabe, os sofrimentos não tornaram Jesus mais misericordioso. A gente pensa assim, Jesus, ele passou pelo sofrimento para que ele pudesse me entender. Isso, embora possa ter uma parte de verdade, mas a passagem de Cristo pelo sofrimento foi mais para revelar o amor e a graça dele por nós do que simplesmente para poder nos entender, senão ele não iria nos entender. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude no dia de hoje e que você entenda que se Cristo, que era perfeito, passou pelo vale do sofrimento, todos nós não somos melhores que Cristo. Pelo contrário, somos pecadores, estamos numa situação muito mais complicada do que a gente pode imaginar. Mas em Cristo, nós temos as promessas de vitória, as promessas de superação, e nós podemos, através dos nossos vales de sofrimento, permitir que Deus nos aperfeiçoe cada dia mais. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quarta-feira. Não se esqueça, hoje é dia de culto na igreja, que você desde já prepare-se e não falte os cultos na igreja. A Bíblia diz que a casa de Deus é a porta dos céus. Deus está te convidando para ir hoje diante das portas do céu para ter um encontro com Ele. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar. Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado pelas lições que aprendemos no estudo de hoje. Obrigado porque Jesus, o capitão da nossa salvação, Jesus, o nosso fiel sumo sacerdote, Jesus, aquele que passou pelo vale do sofrimento, o fez para que nós pudéssemos ter certeza de que jamais passaremos pelos nossos vales sozinhos. Tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque Tu estás comigo.
Que o Senhor abençoe cada um dos meus amigos, das minhas amigas, irmãos e irmãs e aqueles que estão passando pelo vale do sofrimento, que tenham certeza de que não estão sozinhos e de que o Senhor vai ajudá-los a atravessar esse vale, no nome de Jesus. Nos dê um bom dia hoje, ó Pai, é a nossa oração. Amém.